O que nós gostávamos aqui de saber o cristão e a política. É um assunto que sempre tem aí trazido uma dor de cabeça. É muito normal um cristão fazer parte da vida política ativa? Bom, o cristão e a política é um assunto que gera muita polêmica dentro do contexto social ou então naqueles países em que tem o seu método de governação democrático, onde o governo tem a lascividade como prioridade para os cristãos realizar as suas atividades de forma liberal, sem a intervenção do próprio Estado. Então, nosso país é laico, mas o facto do nosso país ser laico não significa que o cristão não deve fazer política. Mas temos que procurar saber, para falar do cristão e a política, primeiro temos que aprender a definir o que é que realmente é política, o que é a política e o que é o cristianismo. Bom, quero dizer aqui uma coisa muito profunda, que muitas vezes nós confundimos a religião e o cristianismo. A religião é conjunto de várias escolhas. O cristianismo é apenas um grupo de pessoas que professam a religião cristã, ou então que são seguidores de Cristo. Mas o conjunto disso tudo vamos chamar de religião. Enquanto que a palavra religião vem da palavra religar, que vem da origem latina, significa que algo que estava desligado e quer voltar a ligar-se. Para quem é cristão, já não é religioso porque já encontrou uma conexão, e a conexão é quem é Cristo. É mais ou menos isso. Pode o cristão fazer a política ativa? Pode sim, o cristão fazer a política ativa, porque política, a palavra polis, né, tem a ver com cidade, ticai, que significa governação, ou então administração da cidade. Quando estamos a falar de política, não é o sinônimo do pensamento pejorativo que as pessoas pensam que os políticos são mentirosos. Se você chamar de um político de político, ele vai te agradecer porque o termo em si tem uma essência muito poderosa e é bonito. Mas muitas vezes fica despercebido da cabeça dos cristãos e nem não querer fazer parte da política por causa de algumas falhas dos nossos governantes. Muitas vezes prometem e não conseguem atingir os seus objetivos. Isso porque existem erros cometidos propositadamente ou erros cometidos não propositadamente. O que é isso? Falácias. Eu faço uma promessa ao povo sem fazer os cálculos de por que eu estou a fazer esta promessa. E mais tarde eu não consigo atingir a vontade do povo porque eu não programei, eu não me organizei, não fui bom político. Um bom político atinge os objetivos. Então, quando nós não atingimos os objetivos é porque não somos políticos. E outros são aqueles que se esforçam em querer agradar o povo, mas mesmo assim, o mundo em si tem muitas surpresas e a gente não consegue atingir ou satisfazer o desejo do povo. O contexto nacional. O contexto nacional, temos políticos que estão a atingir as expectativas dos angolanos ou ainda alguma coisa deve ser corrigida com máxima urgência? Bom, o mal no mundo existe. Onde há boa coisa, o mal também superabunda. O político não consegue atingir tudo, mas algumas coisas ele vai fazendo. O homem também não deve ser muito cético, pensando que o outro não está a fazer nada. O que é político? Política é, podes fazer política na minha casa, administrar a minha casa, estou a fazer política. Tem política na igreja, organizar a minha igreja, estou a fazer política. E política social também, mas para um bom governante, é bom que este governante começasse primeiro na sua casa. Se ele consegue organizar a sua casa, então não terá problema de organizar a igreja ou então organizar a sociedade. É mais ou menos isso. Quando estamos a falar do cristão, e a política, vamos dizer assim que era bom, há uma parte que Platão diz como pai da política, Platão, que era bom se todos os filósofos fossem políticos, ou então todos os políticos fossem filósofos. Não que os filósofos abandonassem a sua área de investigação, mas que também fossem conselheiros, ou então representassem uma opinião dentro da política. Devem fazer política, devem ajudar os governantes a ensiná-los como
dirigir. Só que o hoje... Platão sugeriu que o filósofo deveria ser político, como Sim. também o político deveria ser o O filósofo. governante não precisa abandonar o palácio, não é, para ser filósofo, mas sim deve continuar a investigar para conseguir acertar os seus objetivos. É assim, filosofia é investigar, é buscar sabedoria, por isso que filosofia é o mundo da Sofia. Dizia isso Platão. Agora, para os cristãos temos que saber que José foi um homem de Deus, mas também foi um grande político e foi um governador no Egito. Não é? Foi um governador no Egito pela tamanha sabedoria, pela tamanha sofia que ele teve. Daniel também foi um grande homem de Deus, mas também foi um grande político. Foi governador, parece, a memória não me escapa, aos 17 anos, no Palácio do Rei. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não é? Depois de selecionados, não é isso? Para poder trabalhar na corte dos reis, porque o rei identificou que esse era um homem de Deus, são os únicos que poderão lhe ajudar a governar no seu palácio. O rei lhes deu um lugar de destaque para fazer o quê? Para poder serem instruídos de uma forma a marcarem diferença com os outros. Mas eles mesmos, como homem de Deus, como filhos de Deus, preferiram marcar a diferença. Disseram, nós não precisamos disso, mas nos deem o treinamento equitativo como os outros jovens. Depois o rei, você verá a diferença entre os que foram treinados de forma especial e aqueles que foram treinados como todos os outros. E vimos que a Bíblia diz que esses 3 jovens foram os jovens mais brilhantes, mas muito mais brilhantes mesmo. Foram os jovens de mais destaques, foram os jovens que o rei, o governante, consultava, porque são jovens que encontraram, que tiveram sabedoria divina para poder orientar a sociedade no seu total, o povo, porque há uma passagem na Bíblia que diz que se o mundo não tem sabor, e você cristão que pode dar sabor no mundo, foge fazer parte da governação, quem é que vai corrigir ou quem vai dar sabor neste mundo? Então o cristão deve se fazer parte da política, mas o grande problema é que ele não deve se corromper com algumas coisas negativas, assim como Sadraque não aceitou se corromper com os manjares do rei, não é? Assim também como Daniel não aceitou se corromper com os manjares com os decretos dos reis. Há decreto que choca a nossa posição como cristão e não é bom, não é ético. Então nós temos que negar esta posição, mas pedir a Deus e termos sabedoria para corrigir o governante que esta prática que você está a fazer é errada. Ainda temos cristãos angolanos com a coragem de fazer correções aos nossos dirigentes? Olha, cristãos com coragem são muito pouco. No universo de 90, eu acho que diria que talvez 3%. Os angolanos ainda não têm coragem de enfrentar o nosso Estado e ajudá-lo a corrigir aquilo que está mal. Não têm essa coragem. Mas eles, quando estão perante o rei, então ficam totalmente descomandados, ao invés de apresentar realmente aquilo que é a essência do conhecimento administrativo na vida política para aquele que não conhece, eles ficam tímidos. E às vezes assustado, pensando que alguma coisa de errado vai acontecer contra eles. No passado, os homens estavam dispostos a morrer, não é? Se dissesse alguma verdade. Hoje os homens já não estão dispostos a morrer, mesmo tendo evangelhos. Eu considero essas pessoas que ainda não têm, se calhar não têm ainda a credibilidade do Deus que eles servem, não é? Porque se você morrer por uma verdade, morre por causa da verdade. Sócrates não sei se foi cristão, mas ele também morreu para salvar, assim que está correto, o espírito do conhecimento da investigação em detrimento do povo. Morreu por causa da verdade. Jesus Cristo morre pelo Evangelho para salvar a humanidade. Quando nós falamos da verdade pode não ser aceita, mas ela tem de ser a verdade. Muitas vezes somos maltratados, massacrados, mas o cristão tem de estar ali para ajudar, não é, a tirar o povo do sofrimento que está a passar. Se os homens de Deus não marcarem um passo, não fazerem política, não forem governantes, não serem conselheiros dos governantes, não tem que esperar um país lindo. Como é que você, um pastor, vai querer corrigir o governante se você que sabe não dá conselho nele? O que é que deve ser resolvido na área da situação social do nosso país? Olha, socialmente falando, se dependesse de mim, a primeira coisa que eu deveria fazer é
Primeiro, aqueles bairros que já estão fechados, não é? Se calhar requalificá-los, não é? E ali onde ainda não tem casa, a primeira coisa que o governo deveria começar a fazer é fazer paisagismo, abrir paisagem, plantar árvores, deixar sítios para as águas passarem, deixar lugar para pôr os hospitais, deixar lugar para pôr as escolas, postos policiais. Só depois é que começam a pôr as casas, só que nós começamos mal, queremos plantar casas sem fazer paisagismos. Eu só não compreendo como é que isso acontece. As casas vêm e o paisagismo vem depois, mesmo tendo a planta. Então primeiro é o paisagismo, para podermos conhecer onde é que as águas podem passar, não é? Onde é que estará o nosso posto policial, onde é que estará a nossa escola e onde também estará os nossos hospitais. Só assim que nós podemos desenvolver, porque se nós, num país em que não há controle da taxa de natalidade e nós vamos fazendo filho de forma a cogumelo, uma explosão de cogumelo, dificilmente haverá um Estado capaz de combater a situação que nós estamos a passar, porque nós somos africanos, ainda respeitamos os nossos rituais de procriar a nossa maneira. Isso que muitos desses homens não têm maneira também de procriar, querem procriar com 2, 3, 4, 5, 6 servas e não conseguem depois dar educação a todos. Isso também resta para o nosso Estado. Então está aqui o papel da igreja, né, para reeducar quando ao planeamento familiar, as famílias, os servos, para serem apenas, como o cristianismo diz, serem apenas esposo de uma só mulher e a esposa de um só homem, para que os filhos sejam apenas de uma só família. Não é nós fazermos famílias com outra, amanhã, depois com aquela, e ali a gente não vai conseguir combater. Os outros ficam aqueles do outro, não é? Ficam aqueles rapazes ali, mesmo no nosso Estado, com todo o dinheiro, com toda a criatividade, às vezes mesmo com toda a oração, se nós não nos controlamos politicamente ou administrativamente falando, nós não vamos conseguir acabar com o mal. Porque Deus é racional, Deus não é irracional. O que deve ser como prioridade na governação de João Lourenço, que está agora no segundo mandato recentemente? Governação de João Lourenço, como prioridade? A educação, em primeiro lugar. Quando eu falo da educação, o nosso povo precisa muito. Nós perdemos os nossos valores. Hoje nós vemos pessoas a vender debaixo das pontes, das pedonais, a venderem na estrada. Isto porque é falta de educação, faltou-nos de educação. Esta educação também deve começar em casa. Primeiro é a educação. Não podemos ser tão imperativo, tão rígido, mas nós devemos instruir primeiro. Devíamos promover campanhas, não é, de sensibilização nas ruas, palestras para jovens, ocupar as nossas crianças enquanto adolescentes, como é que devem se proceder quando crescerem. Porque aquelas senhoras que estão a vender nas pontes, defecar nas pontes, são aquelas crianças que ontem foram mal educadas. Se, enquanto criança, nós informarmos que isto é errado, quando forem mais velhos não terão necessidade de vender na estrada por causa da necessidade que nós temos, mas é mesmo necessidade. Ou então vender na ponte, não é? A educação em primeiro lugar. E essas cartilhas deveriam passar nas escolas, nas igrejas, e nas ruas também, nas vias públicas. A educação em primeiro lugar. João Lourenço deveria olhar mesmo pela educação. Quando se fala de recuperação em busca de novos valores, resgate, não é outra coisa senão educar as pessoas, olhar nas crianças, nos adolescentes, para que amanhã, quando eles forem grandes, então não nos trarão problemas. É só isso, é a educação que está ali. O governo não faz tudo se nós também não formos voluntários em fazer. E nós temos um índice de analfabetismo muito elevado, tem que se rever isso. E temos a nossa Constituição. A Constituição não seria só para aqueles que fazem direito, por exemplo. Tem de ser uma cartilha para todo cidadão, para conhecer como se rever, como devemos agir. Mais ou menos isso. Muito bom. Para terminar, nós temos
é uma igreja mais político-social ou político-militante? Igreja. Se temos uma igreja política, Social ou política militante? De Bom, militância, talvez. a igreja de hoje. Não, hoje a igreja é política social. É política social. Pese embora temos alguns militantes dentro, que militam em várias franjas partidárias no nosso país, é multipartidário, mas ainda é pouco. Ainda a igreja é mais social que é política partidária. É mais política social. Mas política partidária eles desafastaram. Mas o meu conselho, eu acho que a sociedade angolana não vai gostar, é que a igreja deve sim, o cristão deve sim fazer política. Deve sim fazer política ativa. Deve sim fazer política ativa e saber separar as águas. É só isso. Eu como político, eu não preciso me corromper, não é? Me corromper para me darem um bem para poder fazer mal a alguém. Eu sou cristão. Se todos os cristãos fossem políticos, de maneira nenhuma teríamos dificuldade de combater a corrupção, porque encontramos pouca gente. A maior percentagem que conhece que a corrupção é errada são aqueles que servem a Deus. Quem não serve a Deus não olha a corrupção como se fosse alguma coisa errada, olha na corrupção como se fosse uma oportunidade para se lançar na vida. Mais ou menos isso. Então. Mensagem final, por favor? Sim. Mensagem final. Bom, mensagem final para, em primeiro lugar, mensagem final para a sociedade angolana. Eu quero dizer assim que vamos ajudar os nossos governantes. Não vamos se revoltar apenas com os nossos governantes. Os nossos governantes não sabem nem podem tudo se nós não formos com eles. O país é nosso. Eles passam. Amanhã somos nós, os futuros governantes. E aos pais que devem começar a educar os seus filhos a partir do berço, tanto os cristãos como aqueles que não são cristãos, para melhor amanhã sermos um novo viveiro para projetar essa terra. Essa terra ainda é muito virgem e é fértil. Para falar de África, em particular Angola, se nós não nos unirmos, não formos mesmo nós a conduzir o desígnio, o destino deste país, então os abutres vão se aproveitar de nós.